Havendo número regimental, declaro instalada a sessão. Submeto à apreciação dos eminentes pares a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Será adiado o julgamento do item 2 da pauta, recurso eleitoral 060.559/94/2020, da relatoria da doutora Dalquíria, e será reincluído na pauta do dia 19/7/2024, na próxima sexta-feira, às 9 horas, com início às 9 horas. Preferência, minha filha. 4. Há pedido de preferência para o item 4 da pauta, petição civil 060.090, dígito 17, de 2024, requerente José Valdevan de Jesus Santos, da relatoria do doutor Cristiano Cabral, a quem concedo a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, demais membros. Saúde a doutora Aldila, representante do Ministério Público, doutora Ana, pessoa da doutora Ana, eu saúdo todos os servidores da casa, advogados aqui presentes, saúdo o doutor Geilton, juiz de direito, aqui presente. O presidente cuida-se de ação anulatória ajuizada por José Valdevan de Jesus Santos, com a pretensão de anular acórdão proferido na prestação de contas número 060-2017, de 2022, que declarou não prestadas as suas contas relativas ao pleito eleitoral de 2022, sob alegação de vício na citação. Inicialmente, convém enfatizar que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o cabimento de querela nulitatis restringe-se à hipótese de revelia decorrente de ausência ou de defeito na citação e de sentença proferida sem o dispositivo legal, sem assinatura do magistrado ou exarada por quem não exerce função judicante ou atividade jurisdicional. Eu cito decisão da relatoria do ministro Gilmar Mendes e continuo. No mesmo sentido, destaco o seguinte trecho da decisão do TSE, abro aspas, a querela nulitatis insanabilis constitui inédita medida voltada a excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando ausência ou nula a citação, que não se tenha oportunizado contraditório ou ampla defesa à parte demandada. E aqui cito outro julgado. Acerca da hipótese sem apreciação, importa salientar que o artigo 29.3.4 da Lei 9.504 estabelece o momento em que as contas de campanha devem ser apresentadas nessa Justiça Eleitoral, qual seja, até o 30º dia posterior à realização das eleições de primeiro turno, e, se houver segundo turno, até o 20º dia posterior à sua realização, sendo prescindível, de ordinário, uma notificação de candidato ou partido político para apresentação de contas. Não obstante, prevê o artigo 49, parágrafo 5º, 4, parágrafo 6º da Resolução 23.607, que, transcorrido o aludido prazo sem apresentação de contas ou omissa, ou omisso será citado pessoalmente para prestar as contas no prazo de 3 dias, com observância dos procedimentos previstos no artigo 98 e seguintes da Resolução. Pois bem, criteriosamente analisados os autos de prestação de contas, número tal, sobretudo os IDs 11578869 e 11578858, observa-se que o então candidato ao cargo de deputado federal José Valdevan de Jesus Santos foi citado em 11 de novembro de 2022 para apresentar contas relativas ao pleito eleitoral de 2022, por meio de mensagem via aplicativo WhatsApp, encaminhado ao telefone 79999942514, informado por ele no seu requerimento de registro de candidatura, conforme dispõe o artigo 98 da Resolução 23.607, que transcrevo e continuo. Como se vê, a decisão que se pretende anular foi proferida em estrita observância à resolução que rege a matéria, uma vez que a citação foi realizada nos termos estabelecidos pelo artigo 98, parágrafo 9º, 1, sendo importante ressaltar que o parágrafo 2º, 2 deste artigo dispõe expressamente que nas comunicações de ato processual por aplicativo de mensagem instantânea, no período de 15 de agosto a 19 de dezembro de 2022, estava dispensável a confirmação da leitura. De mais a mais, verifica-se que o telefone já citado
para o qual foi remetida a citação do ora querelante, em 11 de novembro de 2022, pertence ao advogado Fausto Góes Leite Júnior, que representava José Valdevano de Jesus Santos, desde 15 de agosto de 2022, conforme demonstra a procuração posteriormente juntada aos autos, que cito aqui os IDs, não havendo, portanto, que se falar em vista na citação do referido candidato. Sobre o tema, eu transcrevo também aqui um julgado da relatoria do ministro Sérgio Banhos, de 2020, e continuo. Quanto ao fato de a intimação da sentença ter sido realizada através do Diário de Justiça eletrônico, aludido pelo querelante, enfatizo que a contagem dos prazos contra o réu, revel, sem advogado, nos autos, ocorre da publicação do ato no órgão oficial, sendo, portanto, dispensável a intimação pessoal dos demais atos processuais daquele que não atende à notificação inicial, até o disposto do artigo 346 do Código de Processo Civil. Cabe acrescentar, por fim, que, ainda que seja julgado improcedente o pedido desta ação, o querelante pode requerer a regularização de suas contas de campanha por meio de procedimento próprio, previsto no artigo 80 da Resolução TSE 23.607. Assim, em consonância com o parecer do Ministério Público Federal, voto pela improcedência do pedido como voto, presidente. Como vota, desembargador Ana? Acompanho o relator, presidente. Como vota, doutor Edmilson? Com o relator, excelência. Doutor Breno? Com o relator. Doutor Hélio? Eu também, com o relator. Doutor Com o relator Dalpires? também. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade de voto, fui julgado improcedente o pedido dos termos do voto do relator. Chama a julgamento o item 1 da pauta, requerimento de regularização de omissão de prestação de contas anual 060.065, dígito 4 de 2024. Interessado, Cidadania, Diretório Regional. Também interessado, Herbert Carlos Santos Pereira Passos, George Antônio Céspedes de Passos e Maio com Oliveira Santos. Todos esses que eu citei por último são interessados. O processo é da relatoria do doutor Breno Bexo, a quem eu concedo a palavra para a prolação do voto. Bom dia, senhor presidente, a quem saúdo os demais membros desta corte. Também saúdo a doutora Aldirla, representante do Ministério Público Federal Eleitoral, os servidores dessa casa, os magistrados que nos assistem, público em geral. Senhor presidente, é um pedido de regularização de omissão de prestação de contas e não houve o atendimento de umas condições objetivas. Então, tema de menor complexidade, eu vou fazer a leitura da ementa, sem prejuízo de qualquer... eu posso sanar qualquer dúvida a posteriori. Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas, partido político, exercício financeiro de 2022. Ausência de dados e documentos indispensáveis em procedência do pedido. O artigo 58 da Resolução TSE 23.604/2019 prevê que, transitada em julgada a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as sanções aplicadas. O requerimento de regularização das contas do partido interessado não foi instruído com todos os dados e documentos previstos no artigo 58, parágrafo 1º, inciso 3º e 5 da Resolução TSE 23.604/2019. Então, eu julgo pela improcedência do pedido, senhor presidente. Como vota, desembargador Ana? Acompanho o relator, presidente. Doutor Edmilson? Também acompanho o relator, excelência. Doutor Hélio? Eu acompanho o relator. Doutora Dalpires? Acompanhando o relator. Doutor Cabral? Com o relator, presidente. Também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade de votos, foi julgado improcedente o pedido de regularização da prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Cidadania em Sergipe, referente ao exercício financeiro de 2022. Chama a julgamento o item 3 da pauta, recurso eleitoral 060.017, dígito 33 de 2024. Recorrente João Barreto Oliveira, recorrido União Brasil, Diretório Municipal de Buquim. A relatoria doutor Cristiano Cabal, a quem concedo a palavra para o voto.
Renovo as saudações, senhor presidente. Saúdo também os advogados aqui presentes, a pessoa da doutora Marília Menezes, que preside a Caixa de Assistência dos Advogados da OAB Sergipe. Presidente, trata-se de recurso que deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por João Barreto de Oliveira, em face da sentença ID 1173-1353, que julgou procedente o pedido formulado nesta representação, ajuizada pelo Partido União Brasil, o Diretório Municipal de Buquim, e o condenou ao pagamento de multa arbitrada em R$5.000, por divulgação de propaganda eleitoral extemporânea. Narra prefacial que desta representação, proposta somente em desfavor de João Barreto Lima, conhecido como Juquinha das Plantas, que teria ocorrido ampla divulgação em rede social de um vídeo no qual ocorre propaganda antecipada, mediante pedido explícito de voto em benefício do ora recorrente, vereador de Buquim e pré-candidato ao cargo de prefeito, apoiado pelo atual gestor da localidade, o senhor Heraldo de Andrade. Consta neste vídeo, abro aspas, Juquim expressa sua determinação em se tornar o sucessor do prefeito Heraldo, assegurando que dará continuidade aos projetos em curso e ampliará as iniciativas que julgar pertinentes, fecho aspas, e, além disto, Heraldo de Andrade, incitando o apoio da pré-candidatura de Juquinha, associando-se a uma suposta busca pela paz e continuidade das conquistas alcançadas ao longo de sua gestão. Também foi consignado que as imagens mostram a presença de diversas pessoas vestindo verde e utilizando adesivos, bonés, com a inscrição "É das Plantas", claramente em referência ao pré-candidato Juquinha das Plantas. Aqui eu transcrevo a sentença de piso, que, como já disse, condenou o representado em R$5.000 e continuou. O recorrente alega, em suma, ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que os elementos contidos nos autos não conduzem à conclusão pela ocorrência de propaganda eleitoral antecipada. Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral entende que a propaganda desta representação não se enquadra na exceção prevista do artigo 36A da Lei 9.504, abro aspas, eis que, muito para além de simples menção à pretensa candidatura, houve a utilização de palavras mágicas e, além disso, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que o representado tinha ciência da organização do evento, pois encontrava-se no local vestindo verde e como grande parte dos presentes. Sendo esse contexto, antes de passar ao exame da controvérsia estabelecida nesse processo, impõe-se a apreciação da preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo recorrente sob o argumento de que teria sido presumido o seu conhecimento acerca do suposto pedido de voto no discurso proferido pelo prefeito Heraldo, por ser pré-candidato ao cargo majoritário de Buquim, e pelo simples fato de ter ido ao evento particular, notadamente no caso dos autos, onde se encontravam vários conhecidos e tendo consumo de álcool por parte de muitas pessoas, além de diversas conversas paralelas. Requer o acolhimento da preliminar e consequente extinção dos feitos sem resolução do mérito. A preliminar, contudo, não merece ser acolhida. Isto porque, tendo o ordenamento jurídico brasileiro adotado a teoria da cessão, as condições de ação devem ser verificadas no momento da propositura, de acordo com as alegações do autor em sua petição inicial. Nesse sentido, o TSE, cito aqui um julgado do TSE, na relatoria do ministro Evan Benjamin, que diz que as condições de ação e legitimidade passiva, no caso, segundo a teoria da cessão, devem ser aferidas em abstrato, sem exame das provas, em consonância com as simples alegações postas na inicial. No caso concreto, foi consignado na exordial que o representado, ora recorrente, pré-candidato ao cargo majoritário de Buquim, se encontrava no mesmo evento em que o atual gestor da localidade, Heraldo Andrade, que o apoia, teria proferido discurso com o explícito pedido de voto em seu benefício, constando ali, ademais, que o apelante teria se pronunciado naquela oportunidade e também claramente pedido voto, restando, portanto, evidenciada a sua legitimidade de causa. Sendo assim, voto pela rejeição da preliminar. Sobre a preliminar, como vota? Acompanho o relator, presidente. Doutor, Acompanho o relator também, senador. Com o relator. Doutor, Eu também com o relator. Com o relator também. eu também acompanho o relator e proclamo o resultado parcial. Por unanimidade de voto, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Mérito. Em relação ao mérito, saliente-se que os atos de propaganda eleitoral somente podem ser praticados a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição, consoante prevê o artigo 36 caput da Lei 9.504, ficando responsável pela divulgação da propaganda extemporânea ou quem dela se beneficiar, comprovado o seu prévio conhecimento, sujeito ao pagamento de multa no valor de 5 a 25 mil reais, conforme previsão expressa no parágrafo 3º do mencionado dispositivo. Ressalte-se ainda que o legislador ordinário indicou os atos possíveis de serem realizados no período pré-campanha, advertindo, todavia, que o autor da conduta incidirá na vedação legal, se explicitamente, ao efetuar tais atos, perder voto. É o que textualiza o artigo 36A das eleições, que aqui eu transcrevo no voto e continuo. Importante destacar, por meio da Resolução 23.732, que o TCE incluiu o artigo 33A da Resolução número 23.610, o entendimento já consolidado na jurisprudência da Corte Superior, ao especificar no parágrafo único do mencionado dispositivo que o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. Cito, nesse sentido, o julgado do TSE, da relatoria do ministro Sérgio Banhos, que transcrevo no voto, e continuo. Portanto, segundo a jurisprudência do TSE, a propaganda eleitoral extemporânea e irregular, quando se tem cumulativamente ou não a presença de referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa. B. Pedido explícito de voto, de não voto ou de uso de palavras mágicas para esse fim. C. Realização por forma vedada para a propaganda eleitoral no período permitido. D. Violação à paridade de armas entre os possíveis concorrentes. E. Mácula à honra ou imagem de pré-candidato. E F. Divulgação de fato sabidamente inverídico. É assim que se manifestou o TSE no recurso 0600-287-36, da relatoria do ministro Araújo Filho. Então, continuo. No caso subexame, observa o vídeo ID 173-1332, divulgado no perfil do Instagram, @fatos_de_buquim, que o referido candidato ao cargo de prefeito João Barreto Oliveira, conhecido como Juquinha das Plantas, de microfone em mãos, profere as seguintes palavras, abro aspas. Eu estava em uma reunião, Heraldo, prefeito, que é o prefeito de Buquim, disse, Juquinha, você tem coragem? Eu disse, eu não tenho dinheiro. Agora, coragem, eu ousadia. Quem tem sou eu. Nesse momento, houve-se palmas e gritos efusivos. Continuo recorrente, abro aspas, com fé em Deus, você é o sucessor de Heraldo, para dar continuidade ao que Heraldo vinha fazendo e ampliar mais algumas coisas que a gente sabe que tem que se ampliar, mas que seja bom para todo mundo. Fecho aspas. No outro vídeo, ID 1173-1333, postado no perfil do Instagram de Benilze Borges, o prefeito Heraldo, também de microfone em mãos, fala o seguinte, abro aspas, quem saiu, saiu, quem não saiu, não vai sair mais. Agora é a hora da gente avançar. O nosso pré-candidato a prefeito rumo à vitória, com fé em Deus, e a prova disso é o povo que quer, é o povo que está abraçando, é o povo que quer dizer assim, queremos viver em paz. E se queremos viver em paz, nós temos um candidato no meio da gente, amigo nosso, pessoa como eu, como vocês, que vai dar continuidade a tudo isso que ele construiu ao longo dos anos, ao longo dos 8 anos, fecho aspas. Percebe-se pelas imagens do último vídeo que o prefeito Heraldo e o recorrente se encontram no mesmo ambiente, que parece ser a área de lazer de uma grande residência ou clube social, acompanhados de várias outras pessoas. Em relação às fotografias colacionadas aos autos, merece destaque aquela do ID 173-1327, que mostra um grupo de pessoas junto ao prefeito Heraldo, quase todas usando uma camisa na cor verde, algumas delas ostentando um adesivo no qual é possível perceber mais claramente a inscrição da palavra plantas, pois escrita em letras grandes, não obstante a fotografia do ID 1173-1330 estampar os dizeres é das plantas, que conduz à conclusão de ser esta a frase escrita nos referidos adesivos. Isto posto, e bem examinar aspectos probatórios da hipótese em apreciação, tenho como absolutamente clara a conclusão de que houve explícito período de voto em benefício do pré-candidato João Barreto de Oliveira, o Juquinha das Plantas, à medida que, referindo-se nitidamente ao pleito eleitoral deste ano, o prefeito de Buquim, Heraldo de Andrade, em evento ao que tudo indica aberto ao público, dada a grande quantidade de pessoas presentes, mas que também foi filmado e postado em rede social da internet, o que potencializa a proporção da publicidade irregular, conclama os eleitores da referida localidade a eleger seu sucessor,
no caso, hora recorrente, ao dizer, referindo-se ao apelante, abro aspas, é a hora da gente avançar. O nosso pré-candidato a prefeito rumo à vitória e com fé em Deus. Nós temos um candidato no meio da gente, amigo nosso, pessoa como eu, como vocês, que vai dar continuidade a tudo isso que a gente construiu ao longo dos 8 anos. O recorrente, por sua vez, de igual forma, pratica ato de propaganda extemporânea, posto que, no mesmo ambiente festivo, em discurso que também foi postado no Instagram, reforça as palavras do prefeito de Boquim ao dizer, abro aspas, com fé em Deus, você é o sucessor de Heraldo para dar continuidade ao que Heraldo vinha fazendo e ampliar mais algumas coisas que a gente sabe que tem que ser ampliar, mas que seja bom para todo mundo. Fecho aspas. Convém enfatizar que as fotografias adunadas aos autos revelam a divulgação, de maneira ostensiva, porquanto avistada até mesmo em adesivos da frase é das plantas, bem provavelmente será utilizada como mote de campanha, posto que alude ao apelido Juguinha das Plantas, como é conhecido recorrente no município de Boquim. Eu cito aqui julgados do TRE, Sergipe, da relatoria do desembargador Gilton Batista Brito, já eu transcrevo no voto, e já parto para a conclusão. Desta forma, estando devidamente configurada a propaganda eleitoral antecipada, realizada tanto pelo recorrente como também pelo prefeito Heraldo de Andrade, com plena ciência do apelante, a aplicação de multa prevista no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 9.504 é medida impositiva. Desta ante exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter íntegra a sentença a cor. É como voto, presidente. Doutor Edmilson, estou informado que Vossa Excelência tem um voto divergente. Exato. Me parece que não conseguiu aparecer aqui. O senhor está com a palavra para... mas o senhor está, eu já sabia, então o senhor está com a palavra para o voto. Pois não, Excelência, doutor presidente desta Egrégia Corte, doutor vice-presidente, ilustres membros deste tribunal, doutora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Secretária da Mesa, advogados presentes, servidores deste egrégio TRE, senhoras e senhores. Com as devidas vênias que me merece o doutor relator, o ilustre juiz Cristiano César Braga de Aragão Cabral, o caso em análise, a meu ver, não configura uma propaganda eleitoral extemporânea e explico as razões. Nos presentes autos, o voto do nobre relator concluiu pela existência de propaganda eleitoral antecipada, pelos motivos que, muito bem, Sua Excelência externou aqui. Eu transcrevi os principais momentos do seu douto voto, então, me parece que é desnecessário repetir, não é? Porque ele muito bem explanou aqui com a eficiência de sempre. Pois bem, no que se refere às postagens das fotografias do evento impugnado, em que pese os correligionários estejam trajando camisas verdes, alguns até com o adesivo contendo a palavra, entre aspas, planta, ao meu ver, esta conduta em si não demonstra propaganda extemporânea, pois que a Lei 9.504/97 exige que se apresente o pedido de voto, ainda que através de palavras mágicas, entre aspas, como requisito para tanto, o que não se observa no presente caso. Quanto aos discursos proferidos pelo atual prefeito e pelo seu candidato durante o lançamento da pré-candidatura do senhor João Barreto de Oliveira, embora bastante efusivos, ao meu sentir, estão acobertados pela liberdade de manifestação e não ferem o entendimento da Egrégia Corte Superior Eleitoral, posto que, para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, é necessário o pedido explícito de voto, a teor do artigo 36A da Lei número 9.504/97, o que não se vislumbra no caso em análise. Ademais, as condutas em estudo não vão de encontro ao entendimento firmado pelo egrégio TSE, no julgamento do recurso especial 0600-227-31, segundo o qual a regra permissiva do artigo 36A da Lei 9.504/97 não legitima, no período de pré-campanha, a veiculação de propaganda por meios proscritos durante o período eleitoral. Ao contrário disto, o que se vê da prova colecionada
aos autos são manifestações espontâneas à pretensa candidatura do senhor João Barreto de Oliveira, conhecido como Juquinha das Plantas, exaltação de suas qualidades pessoais e a sua divulgação nos meios de comunicação social, inclusive via internet, não havendo como reconhecer ilicitude na conduta do atual prefeito e dos demais correligionários presentes no impugnado evento festivo. Relembro por oportuno que o parágrafo 2º do artigo 36 da Lei número 9.504/97, incluído pela Lei número 13.165/2015, dispõe expressamente que, aspas, nas hipóteses dos incisos 1 a 6 do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Fecham-se aspas. Assim, pelos elementos constantes dos autos, não vislumbro indícios de propaganda eleitoral, mas sim a divulgação da pretensa pré-candidatura. Como também não vislumbro que, durante o evento festivo, tenha ocorrido uma afronta ao artigo 36A da Lei das Eleições. Nesse sentido, trago à colação decisão recente do TSE, que consagra o seguinte: a referência à candidatura e à promoção pessoal dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto, não configura propaganda extemporânea, nos termos da nova redação dada ao artigo 36A pela Lei 13.165/2015. Há precedentes neste sentido da lavra do eminente ministro Admar Gonzaga e do outro ministro, ambos pertenceram ao TSE, Napoleão Nunes Maia Filho. Assim, não havendo pedido expresso ou simulado de votos, nem tampouco campanha política dissimulada, impõe-se considerar as condutas impugnadas como abrangidas pela legislação eleitoral. Pensar diferente, com todas as vênias, é vedar manifestações legítimas do período pré-eleitoral, tornando letra morta a legislação incidente sobre a matéria e amordaçar a liberdade de manifestação dos pré-candidatos. Por todo o exposto, pedindo as devidas vênias ao nobre relator, o juiz Cristiano César Braga de Aragão Cabral, voto por dar provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a presente representação. É como voto do outro presidente e demais membros desta Egrégia Corte Eleitoral. Lido o voto divergente do doutor Edmilson, vou colher os votos. Um voto esbarradorano. Presidente, cumprimento inicialmente Vossa Excelência, também cumprimento o colega membro, doutor Edmilson, os colegas membros, doutor Edmilson Pimenta, doutor Breno Bergson, doutor Hélio Mesquita, doutora Dalquíria Ferreira, doutor Cristiano Braga. Cumprimento ainda a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Aldirla, a secretária judiciária, doutora Ana Maria, na pessoa de quem saúdo todos os servidores, cumprimento os advogados presentes e o público que aqui se encontra na data de hoje e outros que nos assistem através da rede mundial de computadores. Presidente, eu vi atentamente ambos os votos. O voto do doutor Cristiano já estava disponível e agora ouvi o voto do doutor Edmilson Pimenta. E, de logo, em que pese o brilhante voto do doutor Edmilson Pimenta, registro que vou seguir o voto do relator. A gente verifica, no caso dos presentes autos, inclusive destacado na sentença, que foi postado em vídeo no perfil do Instagram Fotos de Buquim, que o representado com o microfone em mãos diz: eu estava em uma reunião, estava João Barbosa, acho que estava em 6. Heraldo disse: Juquinha, você tem coragem? Eu disse: eu não tenho dinheiro. Agora, coragem e ousadia, quem tem está aqui. Com fé em Deus, você, o sucessor de Heraldo, dá continuidade do que Heraldo vinha fazendo e ampliar mais algumas coisas que a gente sabe que tem se ampliar.
mas que seja bom para todo mundo. Fecho aspas. Também no vídeo publicado no perfil Benilze_Borges, também no Instagram, o atual prefeito de Buquim profere os seguintes dizeres, abro aspas, quem saiu, saiu, quem não saiu, não vai sair mais. Agora é a hora de a gente avançar e o nosso pré-candidato a prefeito rumo à vitória com fé em Deus. E a prova disso é o povo que quer, é o povo que está abraçando, é o povo que quer dizer assim, queremos viver em paz. E se queremos viver em paz, nós temos um candidato do meio da gente, amigo nosso, pessoa como eu, como vocês, que vão ajudar a dar continuidade a tudo isso que a gente construiu ao longo dos anos. Também constata-se de uma fotografia cujo ID consta nos autos, no voto e na sentença. Todos os retratados se encontram vestindo a cor verde. 3 deles ostentam no peito um adesivo escrito, entre aspas, é das plantas. E isso, a meu sentir, também, por óbvio, faz referência à pré-candidatura do representado. Eu destaco aqui um ponto da sentença, quando diz o evento na forma realizada com a participação do representado e de elevado número de pessoas, grande parte utilizando-se da cor verde e algumas ostentando adesivo com a menção é das plantas, somado aos discursos proferidos pelo representado e pelo atual prefeito de Buquim, seu apoiador, configura ato de campanha eleitoral, não encontrando guarida no permissivo contido no artigo 36A da Lei 9.504. E digo também, citando o colega sentenciante, ele diz o seguinte, necessário apontar ainda, quando o apoiador do representado diz, abre aspas, queremos viver em paz, e se queremos viver em paz, nós temos um candidato do meio da gente, amigo nosso, pessoas como eu, como vocês, que vão ajudar a dar continuidade a tudo isso que a gente construiu ao longo dos anos, fecho aspas, temos 2 pontos que configuram pedido de voto explícito. Quando se fala que os ouvintes, abro aspas, vão ajudar a dar continuidade a tudo isso, fecha aspas, resta claro o pedido explícito de votos na espécie. E 2, a fala da ideia de que a paz ocorrerá apenas caso seja eleito o representado, o que configura propaganda antecipada negativa na forma reconhecida pela jurisprudência. E continua o juiz, a tese defensiva de que não se pode presumir que o representado tinha ciência das condutas narradas na representação não merece guarida. Os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que o representado tinha ciência da organização do evento, pois encontrava-se no local vestindo verde, como grande parte dos presentes, pôde conferir que vários presentes estavam com adesivo que constavam a frase entre aspas, é das plantas, e proferiu discurso anunciando a sua pré-candidatura e a intenção de suceder o atual chefe do Executivo Municipal. Então, por esses fundamentos, presidente, eu acompanho o voto do relator. Como vota, doutor Breno? Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao doutor Edmilson, mas não deixe de enaltecer o seu amplo espírito democrático e pela prevalência da liberdade de expressão, né? Mas esse tema é um tema que cada caso concreto tem que ser analisado pelas suas sinuezas. Então, como eu acompanho na íntegra o voto do relator, com os destaques levantados pela doutora Ana Lúcia, né? E só fazendo a menção aqui, porque tem um ID do ID 117.31333, como a doutora Ana Lúcia falou. O candidato a prefeito, o atual prefeito fala, nós temos um candidato do meio da gente, que vai dar continuidade a tudo isso que a gente construiu ao longo de 8 anos. Se isso não for um pedido explícito de voto,
eu não consigo ver mais nada explícito do que isso, que dizer que tem um candidato que vai dar continuidade a tudo que a gente construiu. Então, eu voto na íntegra com o relator. Vota, doutor Hélio. Bom, senhor presidente, pedindo vênia ao eminente juiz Edmilson Pimenta, lavrou um voto muito bem fundamentado. Eu vou aderir aos fundamentos do voto do relator e os acréscimos positivados pela desembargadora Ana Lúcia e pelo juiz-membro Breno Bergson. Vota, doutora Dalquíria. Bom, pedindo vênia também ao doutor Edmilson, colega aqui de bancada, e com todas as razões que já foram apresentadas por todos os colegas aqui, eu também estou acompanhando o relator. Eu também acompanho o relator, pedindo todas as vênias ao doutor Edmilson e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido, por maioria foi improvido, ficando vencido o doutor Edmilson nos termos do voto por ele prolatado nesta sessão. Embargadora Ana, sem registrar que tem 2 ex-juízes eleitorais de Buquim, eu e você. Bem, na sessão administrativa, nós temos o bloco 1 são 3 processos. O primeiro processo administrativo é o 060.085, dígito 92. A origem é de Simão Dias, renovação da requisição da servidora Josefa Maria de Jesus Santos, agente administrativa daquele município. O pedido é formulado pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral. Verifiquei que este pedido preenche os requisitos da lei da resolução TSE 23.523 de 2017, eu estou votando pelo deferimento. Também no segundo processo administrativo, depois todo mundo vota em bloco, 060.092, dígito 84 de 2024, é o segundo processo, também se trata de requisição do servidor Neilton Siqueira, a origem é Itaporanga da Ajuda. Esse servidor também integra o quadro da administração municipal. O interessado é o juiz da 31ª Zona Eleitoral. Neste também, ele preenche todos os requisitos exigidos pela resolução 23.523. E o terceiro da pauta, a origem é de Campo do Brito, é o processo administrativo 060.139, dígito 58 de 2024. Trata-se de renovação também da servidora Josefa Verônica dos Santos, também servidora daquele município. E o interessado é o juiz da 24ª Zona Eleitoral. Esse também preenche os requisitos da resolução 23.523 de 2017. Em todos eles, estou votando pelo deferimento dos respectivos pedidos. Quando vota a desembargadora Ana. Acompanhe a presidência. Doutor Edmilson. Acompanhe também a presidência, senador. Doutor Breno. Com a presidência. Doutor Hélio. Com a presidência. Acompanhando a presidência. Acompanhe, presidente, também. Então, por unanimidade, foram deferidos os respectivos pedidos. Também aqui eu trago a referendo a designação, prorrogação e designações de juízes eleitorais. Com base na resolução 21009, de 5 de março de 2022, e suas alterações posteriores do Tribunal Superior Eleitoral, eu vou fazer uma explicação inicial. Como todos nós sabemos que integramos o Poder Judiciário sergipano, sabemos que há uma movimentação muito forte na carreira dos magistrados estaduais.
Ou seja, está havendo muita promoção e muitas remoções de magistrado. Então, em algumas zonas, houve modificações e algumas ocorreram posterior ao dia 5. Portanto, os juízes removidos assumiram as suas respectivas novas varas ou comarcas a partir desta data. E eu vou citar as que fizeram a necessidade de prorrogação nos termos do artigo 6º desta resolução. A 6ª zona de instância, a doutora Carolina Valadares Bittencourt, ela já foi removida, se não me engano, doutora, para uma vara em Aracaju. O doutor, a 9ª zona de Itabaiana, o doutor Eval Márcio Silveira Vieira, também foi removido para o GEFAS, já da Fazenda Pública de Aracaju. O doutor Roberto Alcântara, que era o juiz da 16ª Zona Eleitoral de Nossa Senhora da Glória, ele foi removido para uma das varas de Nossa Senhora das Dores. E a doutora Elaine Celino Afra da Silva também foi removido recentemente, na última quarta-feira, para a 3ª Vara Criminal Civil da Barra dos Coqueiros. Como essas remoções se deram posterior ao dia 6 de julho, esses 4 juízes eles ficam, por disposição dessa resolução 21009 de 2002, eles ficam vinculados, ou seja, haverá prorrogação da jurisdição eleitoral até o final deste ano. Agora, na 28ª zona, Canindé, ela está vaga atualmente. E nós designamos, no início de julho, porque não poderia ficar sem magistrado eleitoral, o doutor Daniel Leite da Silva. E na 35ª zona, que é Umbaúba, está lá respondendo a doutora Daniela de Almeida Baina Valdívia, em razão de um problema de saúde, se não me engano, da titular desta zona. Provavelmente não haverá possibilidade dela retornar, e se houver, será posterior ao registro. Então, nós ficaríamos numa instabilidade. Então, essa está sendo designada, os respectivos da 28ª, está sendo designado o juiz Poço Redondo, que integra a mesma zona eleitoral. Ou seja, Poço Redondo integra a zona de Canindé. Então, o doutor Daniel Leite já está designado, já está respondendo. De Umbaúba, também, a doutora Daniela já está há alguns meses lá, já respondendo. Então, eu estou trazendo, com base nessa resolução 21, que ela manda que eu traga para referente das designações, 2109/2002, e eu estou pedindo referendo a essa designação, e aí ouço inicialmente a nossa corregedora. Presidente. Só, doutora, observando que nós discutimos isso exaustivamente, eu, ela, alguns colegas que também integram essa corte, a corregedora do tribunal, o Dalquira, que assessora o presidente, quebramos as cabeças para chegar a essas designações. Eu aproveito, renovo meus cumprimentos, presidente, e aproveito a presença aqui maciça de tantas pessoas envolvidas com o processo eleitoral, e para esclarecer, porque talvez não fique muito claro essa modificação toda em relação aos juízes eleitorais. Nós tivemos, como o desembargador Diógenes bem disse, nós tivemos agora uma movimentação muito grande na Justiça Estadual, em razão de abertura de novas varas, em razão de aposentadorias, e, por conta disso, houve muita modificação, muita alteração nas varas judiciais. Houve remoção de juízes, ou seja, só o juiz pode pedir para sair, ninguém pode dizer que ele não vai, é uma vontade dele, de sair da comarca ou sair da vara, para concorrer a um lugar melhor. E também promoções. As promoções e as remoções que aconteceram antes da data do dia 5,
nós tivemos que colocar novos juízes nos locais para realizar as eleições. As promoções, remoções. Remoção é o juiz pedir para sair de um lugar para outro sem ser promovido, só para sair para um lugar melhor, que ele acha que é melhor para ele. As remoções que aconteceram depois dessa data, que o juiz assumiu as varas desejadas, depois dessas datas, eles permaneceram. Um exemplo que a gente tem aqui é, por exemplo, a juíza de Capela. A juíza de Capela foi promovida, excelente magistrada, e pediu promoção e foi promovida para Lagarto. Como a promoção dela aconteceu antes do dia 5, ela não poderia ficar em Capela. Então, mas como é uma juíza que tem uma grande experiência em eleição, um trabalho muito bom, que sempre fez um trabalho muito bom na zona eleitoral e na judicatura comum, e como nós não tínhamos juiz na comarca de Tobias Barreto, estávamos sem juiz porque ambos pediram remoção, vão sair, quem não saiu vai sair. Então, nós aproveitamos, conversamos com a doutora, com a presidência, através da doutora Dalquíria, presidência do tribunal, né? Conversamos, eu e o desembargador Diógenes, com a presidência do Tribunal de Justiça, com a Corregedora Geral de Justiça, para a gente escolher assim, realmente as pessoas com competência, com experiência e dedicadas, né? Os colegas dedicados, que, graças a Deus, quase não, 100% da nossa magistratura é. E aí pedimos, indicamos, falamos com ela para ver se ela aceitava, e a doutora, a juíza que estava em Capela hoje, promovida para a segunda entrância da comarca de Lagarto, e próximo à cidade de Tobias Barreto, vai fazer a eleição de Tobias Barreto. E, como aconteceu antes, escolhemos também, com o apoio da Corregedoria de Justiça, do Tribunal de Justiça, do presidente, escolhemos uma juíza para fazer a eleição de Capela. Esse foi o exemplo, estou dando esse exemplo porque foi o mais fácil para explicar. Como também temos o juiz para fazer a eleição de Buquim, só de Buquim, porque houve renúncia do anterior e que pretende também sair. E assim nós fizemos, para que nós tenhamos uma eleição muito tranquila, e vamos ter. Nossa magistratura é fantástica, é muito boa, é excelente. Nós somos um tribunal de excelência na Justiça Comum e, graças a Deus, também na Justiça Eleitoral. E isso dará maior segurança e tranquilidade para todos nós, para trabalharmos na próxima eleição, que já se avizinham. Então, essa foi só esclarecimento, porque pode ser que as pessoas não entendam o que é que está acontecendo, mas a realidade é essa, e acompanho integralmente também, apoio e acompanho a decisão da presidência. Doutora, quando escolhi o voto do doutor Edmilson, apenas para a Capela, já foi designado desde semana passada, que vai ficar até o dia 31, era a doutora Viviane Caline Lopes de Souza, já está designado até 31 de dezembro. E Tobias Barreto será a doutora Cláudia do Espírito Santo, porque essa zona também, e como a vaga na própria Justiça Estadual, ela foi designada para responder desde sexta-feira passada. Então, a doutora Cláudia sai de Capela, porque foi promovida e saiu antes do dia 5, e vai fazer a eleição em Tobias Barreto. Só esses acréscimos, e como vota o doutor Edmilson? Acompanho inteiramente, excelências, a posição que foi adotada e parabenizo pela sensatez com que foi proferida. Doutor Breno? Acompanho a presidência. Eu também acompanho a presidência. Ajudei a construir aí esse quebra-cabeça e sei da lisura e da importância que é termos bons magistrados, né? E experientes magistrados fazendo essas eleições, no que eu acompanho também. O bom é que a gente não tivesse tanto trabalho, né? Exatamente. E o bom também é destacar que todos esses se disponibilizaram, né, a estar no eleitoral. Então, com isso, eu também acompanho aí a presidência. Doutor Cabral.
não só acompanho, como parabenizo a presidência e todos os envolvidos, presidente, na busca dessa solução. Então, por unanimidade, foram referendadas as designações excepcional e também a prorrogação